Olá pessoal, aqui é o Fábio Prumo e nós vamos falar hoje, como prometido, o combinado foi de ler algumas passagens sobre o livro Espadachim de Carvão, do Afonso Solano. Ele foi publicado pela Leia. Não sei se eu mostrei a foto do Gatucho. Está aqui o homem. Ele é maravilhoso, esse livro. Para dar algumas características da obra, essa obra tem umas 253 páginas, ela é narrada por um narrador que ele é onipresente, com o termo de Gérard Genette, diria que é um narrador extradiegético, heterodiegético. Então, ele não faz parte da história, ele não é nenhum personagem, ele conta a história de alguém. E é isso aí, ele está focalizado sobretudo no Apak, que é o personagem principal, o espadachim de carvão, que tem esse nome por causa da cor dele. Ele é bem negro, como um carvão, e ele não é um humano, ele tem outra característica física, apesar de ter braços e pernas, 2 braços, 2 pernas, um tronco e uma cabeça, porque nem todos dessa obra são assim. Ele não tem, por exemplo, as orelhas, ele não tem o nariz, são os orifícios somente. E ele tem esse poder de controle das espadas. Ele usa 2 espadas, que esqueci o nome, não sei se é Sumi e Ig, se eu não me engano. E com essas 2 espadas ele utiliza uma técnica de círculos, que ele vê círculos por tudo, Ele aprendeu essa técnica com outro, digamos, mestre, que se eu não me engano é Telelek ou Telelak, que ensina para ele como encontrar as fraquezas dos oponentes e acertá-los assim em cheio, por uma técnica assim que ela foi banida por muitos por ser uma proposta, digamos, mais moderna de arte marcial. Então tem essa característica do personagem e a obra está focalizado no Adapak. Claro que há muitas analepses na obra. Analepse quer dizer um flashback, em outras palavras. Então, nessa obra, nós conhecemos momentos bem anteriores ao que está sendo narrado no começo, conhecemos outros personagens, e esses outros personagens, que não são muitos, eu falei do Talalek, por exemplo, porque tem um momento que a obra é um pouco focalizada nele, mas é muito pouco, tá? Ou no Barumir, eu acho que é Barumir, eu sempre esqueço o nome do homem, que é aquele humano que cuida do Adapak durante a infância dele, antes de devolver ao Deus, que o criou, que é o pai dele. Eu queria começar lendo logo o comecinho para ter uma noção do incipit da obra, e como toda obra de aventura, ela começa com ação. Mas eu gostaria de ler essa parte, não só porque para ser digamos, um aperitivo do que vem depois, mas é para vocês terem uma noção de como é a poeticidade da maneira que o Afonso Solano ele conta. Por exemplo, logo no comecinho, tá? O filete de luz atingiu as pálpebras de Adapak, alfinetando-lhe a consciência. Ele desviou o rosto da fresta por onde a lua espiava, piscando enquanto a memória o informava da situação. Eu acho interessante, como ele diz, por exemplo, ao invés de dizer ele se lembrou, ele diz alfinetando-lhe a consciência. Ele diz, ele desviou o rosto da fresta por onde a lua espiava. Então, como se fosse a lua, ela ter essa característica humana de espiar o personagem. Então, essa maneira de narrar, ela se estende por todo o livro. É o lado que eu gostei muito. Eu gosto porque a obra dá para ver que ela é trabalhada mesmo, Ela é muito refletida, que o escritor ele voltou no texto e ele procurou a melhor maneira. E essa que é a coisa interessante, dá a impressão que o Afonso Solano, ele tem todas as palavras. Não sei como dizer, mas ele tem uma facilidade de contar, e os personagens também, de se expressar, que dá essa impressão que ele tem todas as palavras da língua portuguesa e tem essa facilidade de usá-las de maneira muito bonita. Então, eu gostei. Então, e também eu gostaria de dizer que não só a poeticidade do estilo do autor nas metáforas, mas também tem a maneira que os personagens eles falam sobre a vida, que é muito bonita. Então, os mestres do Adapak dizem coisas bonitas sobre a percepção do mundo. Mesmo o Adapak, mesmo que ele tenha umas características um pouco
infantis, porque ele ficou isolado por muito tempo, ele é um homem adulto, mas ele ficou isolado por muito tempo na casa do pai dele, que é uma caverna, com poderes mágicos. Então ele tem uma certa inocência no mundo, ele tem uma certa inocência referente ao mundo exterior. Então eles estão conversando aqui, o Adapak, e o pai dele, que é um deus, né? Falam sobre os limites. Então o pai, que é um deus, né, ele diz, mas isso não significa que nós não possamos contornar as limitações que nossos corpos impõem, Adapak. Guandirianos, que é uma outra raça, okay? Guandirianos aprenderam a construir barcos para atravessar os mares. E humanos aprenderam a fazer velas para enxergar na escuridão. A distância entre nós e o que desejamos superar deve ser decidida por nós mesmos, e não somente pela natureza. Você compreende? Então acho interessante sobre essa questão de superar algumas limitações que nós podemos dizer que é a nossa natureza, ou a natureza em si, ela nos impede de realizar alguma coisa, mas nós sempre podemos encontrar assim armas, instrumentos para conseguir superar. Para terminar, eu gostaria de mencionar uma outra parte que eu adorei, que é um capítulo que se chama Veneno, que o Adapak está falando sobre uma pessoa, uma garota que ele encontrou, um ser, né, o feminino, que ele encontrou e se apaixona, e ele encontra com ela um dia, ela decide dar um pé na bunda dele. Aí o Adapak ele sofre muito com isso, ele pede conselho para o pai, e o pai, que é um deus, ele tem uma dificuldade de dar uns conselhos para o Adapak, porque o amor que ele sente é diferente desse amor mortal, digamos. E ele propõe ao Adapak, você quer que eu apague da sua memória todas as lembranças que você teve com ela? Eu posso fazer isso, eu tenho esse poder. Mas ele, claro que ele adverte o Adapak sobre também o que é apagar tudo, né? E o Adapak, ele fica hesitante, porque ele sofre muito, ele fala de uma dor assim que ela é muito profunda. E ele diz ao pai, quando o pai pergunta, né, se quer que ele apague da memória: prefiro tentar transformar o que tive com Talish em algo bom, em vez de simplesmente apagá-la. Eu acho que também esse conselho é muito bonito, de não querer apagar da memória uma coisa que nós vivemos, mas transformar essa experiência em algo bom. E depois o pai até fala, o pai nesse Deus o amor é uma estratégia brilhante da natureza, Adapak. Entender sua própria natureza é o caminho para a evolução. Oh, esse livro é demais, né? Olha, gostei muito, muito, muito. E é isso aí, nós nos vemos muito em breve para a conclusão da análise desse livro do Espadachim de Carvão, do Afonso Solano. Um grande beijo para vocês e até muito em breve. Tchau, tchau!